Fala pessoal, tá começando mais um episódio do Scratch Clube, podcast oficial do Scratch de Ouro, do canal no YouTube da Rádio Jornal, toda terça-feira às 8 horas da noite, como sempre, ao lado do meu parceiro Vinícius Rocha. Como é que tá, meu irmão? Tudo bom? Tudo certinho. Tudo certo. Paz. Tudo na paz, estamos encerrando o ano muito bem, né, meu irmão? Muito bem, programas muito bons, números muito bons também. Encerrando em grande estilo o programa e prestando um serviço importante, né, amigo? Importantíssimo. Para a turma do Clube Náutico Capibaribe, os alvirrubros. Aos torcedores do Náutico. Exatamente. Nesse programa, a gente vai ter um esquema um pouco diferente, tá? A gente vai conversar com os dois candidatos à presidência do Náutico. Tanto Bruno Becker, candidato à reeleição, como também Pablo Vittório, que é o candidato da oposição. Exato. A gente vai dedicar 30 minutos para cada um deles, tá? E vamos, claro, abordar assuntos relativos ao Náutico, ao futuro do clube, também assuntos relativos ao que aconteceu nos últimos anos. Importantíssimo para o torcedor alvirrubro. Exato. E a gente começa com Bruno Becker. Tudo bom, presidente? Bom, Antônio, Vinícius, tudo prazer bem? Estar aqui no Scratch, Prazer. falar com vocês, com a torcida alvirrubra e toda a restante audiência. Como é que tá Como é que foi esse período eleitoral? Como é que vem sendo? Começou ontem, formalmente, Isso. a resolução eleitoral a partir do dia 5. A gente teve cuidado de evitar entrevistas anteriores a essa data para também não gerar nenhum tipo aí de questionamento, de polêmica. Um momento importante do clube, Antônio, para a gente debater, expor, conversar, explicar, e agora sempre com alto nível, sempre mantendo a compostura, a serenidade. Perfeito. O tamanho e a grandeza do Náutico exige um comportamento no período eleitoral nesse sentido. Ô, presidente, para começar o nosso papo, o Náutico conseguiu acesso, 2026 já está no horizonte do clube. Qual é o seu principal foco, principal objetivo, se eleito para o ano de 2026? Principal mesmo, porque a gente sabe que no futebol o âmbito é variado, né? Tem o futebol, estrutura. Qual é o principal foco de Bruno Becker para o ano de 2026? E só um adendo a essa pergunta, porque o próprio torcedor do Náutico, quando ele expõe a opinião em rede social, para mim o foco é o futebol, para mim o foco é o acesso, para mim o foco é a RJ. São vários pontos que compõem o clube de futebol, e a gente entende isso. Do gestor Bruno Becker, que esteve no clube nesses últimos anos e que se candidata à reeleição. Qual é a prioridade do Náutico para 2026? Antônio, Vinícius, o acesso à Série B permite ao Náutico equilibrar esses pontos importantes. Diferentemente desse ano de 25, 24, 23, quando o clube estava na Série C, o foco tinha que ser o futebol. Para a gente o clube poder sair da Série C. Conseguimos. No cenário de Série B, não é um foco. A gente precisa equilibrar as prioridades. Então, eu estou falando aqui do futebol, que é o carro-chefe, sempre vai continuar sendo, independente de qualquer outra circunstância. Mas a gente precisa continuar dando atenção ao futebol. Nós vamos para uma Série B que o Náutico historicamente desconhece, não a Série B, mas esse momento da Série B, o nível de exigência, os números. A Série B é diferente daquela que o Náutico jogou. Então, esse é um ponto importante. Um acesso nos permite, agora sim, retomar aquelas pautas estruturantes, seja do ponto de estrutura física do clube realmente, de modernização do centro de treinamento, do hotel, de manutenção e modernização da sede. Permite também a gente trabalhar com clareza um terceiro ponto, que é recuperação judicial, que é SAF. Recuperação judicial tem que ser feita de todo jeito, inclusive prazos, mas nos permite sentar à mesa de uma negociação de uma futura eventual SAF em uma condição muito melhor do que estando na Série C. Então, eu diria que não existe um foco. Nós temos minimamente esses 3 pontos que a gente agora consegue trabalhar, o que não foi possível em 24 e 25. Perfeito. Bruno, você falou da RJ, é um assunto que a gente tinha aqui em pauta e vamos já puxar por esse lado. Qual é a situação da atual RJ do Náutico? A gente sabe que lá atrás, quando os 3 clubes pediram a RJ, o torcedor começou a conhecer mais sobre esse processo de recuperação judicial. E a gente também, como imprensa. E existia aquela questão do prazo de 180 dias, que poderiam ser prorrogáveis, para o clube ficar isento, na verdade, de qualquer cobrança, de qualquer ação judicial. O Náutico está dentro desse prazo ainda? E quando que esse prazo se encerra? E a questão da Assembleia de Credores? Então, geral da RJ do Náutico. Vamos lá.
tentar aqui simplificar, Certo. para Perfeito. não entrar muito no juridiquês. Uhum. Foi deferida o processamento da recuperação judicial do Náutico em março de 2023. Uhum. E ali iniciou-se o prazo legal de 6 meses. E nesse prazo, toda e qualquer execução quanto o clube, ela fica suspensa. Uhum. Então, naquele período ali, o Náutico não tinha, por exemplo, bloqueio de conta, de ação trabalhista. Esse período, também por previsão legal, ele pode ser prorrogado por mais 6 meses e foi prorrogado por mais 6 meses. Quando chegou em março de 24, aí já na nossa gestão, nós pedimos a prorrogação desse prazo. Quando eu digo nós, através do escritório que foi contratado pelo clube, que é uma das referências nessa área, pediu-se a prorrogação, foi prorrogado por um período menor de tempo. Depois houve o deferimento de uma nova prorrogação, aí sim, num período mais extenso, que é justamente para o clube continuar a reestruturação e a condição de ir para uma Assembleia Geral de Credores. É um movimento, para quem desconhece a dinâmica da recuperação judicial, é um movimento que para alguns soa estranho. Ah, mas tinha um prazo legal de 6 mais 6, extrapolou. Na prática, isso acontece de forma regular, não só com clubes de futebol, qualquer empresa. Por quê? Porque existe o sentido da lei de recuperação não é a empresa falir. É você criar uma condição de a empresa se recuperar, e a empresa se recuperando vai manter posto de trabalho, vai poder, se não pagar 100% aos credores, mas vai poder pagar uma parte. Na falência, muitos dos credores não recebem nada. Então, o sentido da recuperação judicial é esse, é fazer a empresa se soerguer. Por isso que esses prazos, apesar do prazo legal falar só em 12 meses, esses prazos eles são prorrogados. O Náutico foi prorrogado em várias situações. Terminar essa prorrogação terminou. Uhum. O Náutico já há algum tempo convive com bloqueios judiciais. Importante se diga, o torcedor não tem noção, mas o ano passado e até agora, metade desse ano, nós tivemos R$ 972 mil bloqueados. Isso no clube que está na Série C, que estava na Série C, é um impacto muito grande. Quase R$ 1 milhão. Porque mexe com fluxo de caixa, mexe com planejamento. O que é que nós temos hoje? Nós temos a Assembleia Geral de Credores, que está marcada a primeira convocação para o dia 11 de dezembro, e a segunda, na primeira convocação, tem a regra de ter que ter 50% mais um para poder ser instaurada a Assembleia. Certo. E tem a segunda convocação, que de fato é uma das coisas que acontecem uma semana depois, para o dia 18 de dezembro. Então, estamos nessa situação, trabalhando para ir para essa Assembleia Geral de Credores e aprovar o plano. Aprovando o plano, não é nunca um plano vai agradar 100% de ambos os lados, porque todos ganham e todos perdem ali, mas é algo que é extremamente necessário para que o clube possa honrar aqueles débitos que entraram na recuperação e que também o clube possa seguir a vida e se fortalecer e se erguer do ponto de vista econômico, inclusive. Perfeito. Uma dúvida também dentro desse campo. Você falou da questão da Assembleia de Credores, certo? Que acontece agora já no mês de dezembro, logo depois das eleições. Muito se falava, quando o Náutico fez a RJ lá atrás, que o Náutico queria se apoiar para pagar essa RJ no contrato do Grupo Mateus, na questão da Arena de Pernambuco. O contrato do Grupo Mateus, uma situação que você já esclareceu inúmeras vezes, um contrato que já não existe mais. E a situação da Arena vem se arrastando por vários anos. Caso o Náutico não tenha esse dinheiro da Arena, se estenda por mais um ano essa questão judicial, como é que o Náutico pretende pagar a RJ? Vamos lá. E aí eu posso falar isso com naturalidade, porque o processo, diferentemente do processo da Arena, da ação judicial da Arena, que é uma ação que corre sob sigilo de justiça, o da recuperação judicial não, é um processo público. Qualquer um pode entrar lá, acessar e ler as petições e ver. No plano de recuperação do Náutico, uma vez aprovado, a classe de 1, que é a trabalhista, que é a mais pesada, que é um débito hoje nominal global da ordem de 120, 130 milhões, há a previsão desse débito ser quitado com algo em torno de 17, 18 milhões, uma vez aprovado o plano. Esse pagamento dos credores trabalhistas, uma vez aprovado o plano, ele tem que se dar durante os 12 meses seguintes. Isso é o que está na lei. Certo. Aí a pergunta é, como o Náutico vai pagar se não sair o dinheiro da Arena? Isso. Tá? No plano prevê que, ao final dos 12 meses,
não saindo esse dinheiro da Arena a tempo, porque o dinheiro da Arena ele vai sair. É um Uhum. processo complexo, Sim. então tem recurso de um lado, do outro, demora, mas não se questiona o valor. Uhum. Tá? O valor é aquele que está posto lá e o Náutico vai chegar a hora que vai receber. O desafio é que esse dinheiro entre dentro dos 12 meses pós aprovação do plano. Se não coincidir, se não casar esse calendário de sair o dinheiro da Arena no 12º mês, o Náutico pega esse crédito que tem no processo da Arena e dá em pagamento aos credores. Tá? Então, isso está previsto no plano. Sim. Né? Então, não corre o risco, por exemplo, da classe trabalhista a gente aprovar e não ter o recurso para pagar, porque existe essa possibilidade no plano que está hoje, que é o que a gente vai levar para buscar essa aprovação. Então, de um jeito ou de outro, o dinheiro da Arena, do processo, vai Já para a vai RJ. ter Vai pra destinado RJ. pra RJ. A gente não sabe se ele chega a tempo. Bate na conta do pagando clube pro mês Náutico a pagar. mês, ou se no final tu vai dizer, ó, esse montante aqui vai sair, tá com vocês. Perfeito. Agora, quando sair, vai todo para vocês, né, tá na conta do clube. Perfeito. Ô, presidente, e muito se falou, Antônio disse bem, até nós da imprensa, quando começou a surgir esses termos de RJ, SAF, a gente falava, RJ é o primeiro passo para uma SAF, né? O clube se organizar. E a gente queria saber, a gente sabe de tudo que aconteceu com o consórcio Timbu, e qual é a perspectiva do Náutico para uma SAF, se o senhor já planeja nesse próximo biênio realmente fechar uma SAF? O senhor acredita que o futuro do Náutico é virar SAF? Eu continuo entendendo que sim. Tenho certeza de que esse processo que o Náutico passou do consórcio Timbu foi extremamente válido, porque SAF era um tema espinhoso, um tema delicado dentro do clube. E com as discussões provocadas com a apresentação da proposta do Conselho de Timbu no Conselho, e discussões válidas, diga-se de passagem, houve um amadurecimento muito grande do clube, enquanto instituição, dos poderes do clube, do associado, do torcedor. Assim como a gente falou agora há pouco da RJ, que era desconhecido por muitos e passou a ser um atitude habitual, SAF também. Então, acho que o clube evoluiu muito, amadureceu muito, entendeu os limites do clube e também o que é que o clube quer, mas sempre foi um tema que sempre esteve na mesa e vai continuar estando. Nós agora de maio, junho, julho ali, o clube foi procurado por 3 grupos diferentes para querer conversar sobre SAF. Só que por cautela, não podia ser diferente também, a gente disse, ó, estamos aqui entrando na final de Série C, com o acesso ali bem encaminhado, vamos suspender aqui um pouquinho e voltar a conversar já agora na outra prateleira de Série B. Então, é um tema que já voltou e é natural esses contatos. Agora, que a gente tem que manter sabendo e pegando aí as lições que ficaram da negociação com o consórcio Timbu, como eu disse, os limites, o que o clube quer, e para o mercado já maduro e consciente do que o clube quer buscar. A discussão passa a ser agora qual é o modelo que a gente quer, não é mais se SAF é importante ou não é importante, é qual é o modelo, vamos definir o modelo e vamos agora de forma assertiva buscar parceiros. Desses 3 grupos, algum já avançou mais agora nessa fase, está aguardando então a eleição de fato. Vocês já caminharam com algum depois do final da Série C? Não, ainda não. Eram conversas superficiais, nenhum chegou e colocou uma proposta não vinculante na mesa. Foram conversas extremamente produtivas de aproximação, de entendimento, mas não chegou a ter concretizado uma proposta formal. Depois do acesso, a gente não tratou ainda desse tema, até porque eu penso que o clube precisa, isso é uma opinião só minha, uma opinião da gestão e de vários grupos que apoiam a nossa reeleição e a eleição de Malta. A gente tentar conduzir de uma forma diferente, agora que já passou aquela fase inicial do debate mais acalorado, a gente trabalhar com uma espécie de comissão, aí dizer, ó, comissão, quais são os limites do clube? Não são isso aqui, trabalha, vamos seguir, e aí sim retomar essas conversas no outro nível já de amadurecimento. Isso deve acontecer, essa retomada na prática, de forma concreta, ainda esse ano. Presidente, o Náutico vai fechar 2025 com o turno pago? Vai, por quê? É importante essa pergunta, Antônio. Existe um passivo, né, isso foi noticiado. Eu disse agora há pouco, em outra entrevista, nunca pode ser natural atrasar salário, fornecedor, seja o funcionário do clube ou o atleta, isso nunca pode ser tratado de forma natural.
mas a gente precisa entender o cenário. Então, nós com acesso, nós conseguimos gerar uma expectativa de orçamento muito maior do que o valor desse passivo que a gente tem hoje. Sim. Dessa folha que está em aberto, e de outras questões da premiação, das outras questões que precisam ser superadas e quitadas e serão. Por quê? Porque agora a gente tem uma perspectiva de orçamento. Ruim é quando você fecha um ano e olha para o horizonte e diz, e aí, qual é o orçamento do ano que vem? Estamos na Série C de novo, como foi de 23 para 24. Que quando nós assumimos o clube, era um cenário de Série C novamente, e aí, qual é a cota da televisão? Não, é 1.200.000. Agora não, da Série B esse valor ele é multiplicado por mais de 10. Então a gente tem como trazer esse orçamento que foi gerado e possibilitado pelo acesso para honrar esses compromissos. Esse é um ponto. Outro ponto. Durante o ano passado e esse ano, ou seja, durante toda a gestão, foi criada uma relação de credibilidade de parte a parte, da gestão para os funcionários inclui todos, inclusive os atletas, e dos funcionários para a gestão. Tá? O que dá uma tranquilidade de a gente chegar e dizer, ó, tá atrasado, pessoal, mas lembra que o ano passado, quando a gente foi desclassificado em agosto, eu fiz uma reunião no CT, chamei todos os funcionários e disse, fiquem tranquilos, que setembro, outubro, novembro, dezembro, nós vamos honrar. Mesmo sem receita, mesmo sem uma perspectiva de receita que a gente tem agora para 2026. E nós honramos. Então, nesse momento, não vai ser diferente. Nós estamos trabalhando para poder quitar o quanto antes. Certo. Perfeito. Eu queria. Uma outra coisa no campo das dívidas ainda, que eu me lembrei, que é uma dívida em aberto e de alto valor para os 3 clubes, não diferente para o Náutico, em relação à PGFN. Qual a estratégia para pagar essa dívida, presidente? Vamos lá, PGFN, essa dívida fiscal, ela não entra na recuperação judicial. Certo. Tá? É uma negociação à parte com a Procuradoria. Que o Náutico vem, não é de hoje, trabalhando, negociando com a PGFN. É um tema muito, muito delicado e importante, porque a maioria dos bloqueios que nós temos hoje são oriundos de ações de execução fiscal, ou seja... É dessa natureza? A grande maioria é dessa natureza, a grande maioria. Esses bloqueios sistemáticos vêm de ações de execução fiscal. É uma negociação à parte, com critérios totalmente diferentes daqueles que são negociados lá no plano de recuperação judicial. Mas que o Náutico precisa resolver também, anda em conjunto com a recuperação judicial. O Náutico precisa buscar uma solução para pagamento. Lembra que eu disse agora há pouco que nós temos alguns pontos, mas que todos esses pontos têm que entrar em equilíbrio. O Náutico tem que, com essas receitas, vamos, por exemplo, citar um dinheiro da Liga. E aqui eu acho que o Náutico tem que trabalhar para pegar o dinheiro da Liga, mas tem que brigar por um valor digno e que seja satisfatório. Vamos supor, aderimos, vendemos X% dos direitos comerciais e o Náutico colocou para dentro de caixa um valor Y aqui. Esse valor ele tem que ser distribuído. Tem que ir uma parte para despesa corrente, futebol, tem que ir outra parte para a estrutura e tem que ter uma parte para a dívida. Então, talvez é uma das saídas para começar a resolver e quitar esse passivo fiscal, que também pode ser parcelado, com alguns gatilhos. Tem uma série de regras de negociação. Mais uma vez, o acesso nos traz a possibilidade de gerar recursos que consiga pagar. Perfeito. Numa Série C, era impraticável. Tanto que não foi feito acordo. Sim. Até hoje. Verdade. Eu queria falar sobre um personagem muito importante para o ano do Náutico, que é Hélio dos Anjos. É se não o principal rosto do acesso do clube, dentro de campo, com os jogadores e tudo mais. E também agora ele está sendo importante também nas eleições. Eu queria primeiro lhe perguntar, Hélio fica pro ano que vem? Como é que tá a situação com o treinador? Até me aprofundar um pouco mais, assim, existe um acerto com o Hélio dos Anjos caso o Bruno Becker seja reeleito presidente do Náutico? Existe o desejo do clube, externado já pelo clube, por mim. Existe o desejo de Hélio, da comissão, externado também por eles, desde sempre e principalmente ali da coletiva pós-jogo. Exato. Isso ficou muito claro. O que eu posso dizer é que está caminhando bem, tem avançado bastante a renovação de Hélio. Nós tivemos uma última conversa na segunda-feira, eu me encontrei com o Hélio no Rio. Acho que muito em breve a gente tem um desfecho aí positivo. O Hélio é uma peça essencial nesse projeto. Tá? Foi a chegada de Hélio e a importância dele é inegável, junto com todo o trabalho que foi feito. Aliás, para Hélio chegar, a gente teve que preparar
o clube de alguma forma para que a gente pudesse minimamente atender aquelas questões de estrutura que ele sempre pede, que são de grande importância, para que a gente pudesse chegar no jogo decisivo contra o Brusque, o último jogo em casa, com todos os salários em dia. Então, nós tivemos que mexer no departamento comercial, departamento de marketing. A gente conseguiu aumentar alguns números, valores de patrocínio, engajamento com a torcida, que foi essencial também. Perfeito. Então, houve uma preparação para trazer Hélio. Por quê? Eu podia simplesmente trazer, mas não teria a responsabilidade e seria muito ruim para o clube dizer, ó, traz, depois a gente resolve. Não, vamos preparar aqui para trazer. Eu sei que tem que ser Hélio, eu quero Hélio. Já queria Hélio desde o ano passado, como treinador do clube, mas não era possível. A gente criou uma condição para ser possível esse ano e continua criando essa condição para que ele permaneça. Faz parte dessa continuidade do projeto. Parte do impacto de Hélio e Guilherme, dos dois, é o envolvimento que os dois têm para além do campo. Exatamente. Isso aí é uma coisa que eu acho que é pública, por relatos de jogadores, por relatos seus, de todo mundo da gestão. A gente entrevistou recentemente o Vinícius e o Isso, Auremi nos falaram exatamente isso. Exato. São caras que eles realmente vão para lá e olham a estrutura. O ambiente. Muda o ambiente. Exato. E E querem aí- o bem do clube, né? Exato. Exato. E aí o ponto que eu queria abordar, dando esse preâmbulo, é o seguinte. O Náutico hoje não tem o executivo de futebol, Edgar Montemor saiu do clube. E o Náutico vai enfrentar, caso você seja reeleito com o Hélio dos Anjos e Guilherme, uma reformulação. O patamar de Série B é um patamar muito diferente da última Série B que o Náutico jogou. A gente tem visto isso nos jogos e nas competições nas últimas edições de Série B. O Náutico vai buscar um novo executivo ou vai se entregar um papel maior aos dois nessa busca por novos jogadores? A estrutura do departamento de futebol, Hum. a gente está montando essa estrutura, esse desenho, dentro dessa reformulação. Certo. O que eu posso lhe dizer hoje é que o modelo está muito bem definido. Tá? Isso já foi dito, inclusive, Uhum. pelo próprio Guilherme. É um modelo mais centralizado. O que não se confunde com o Hélio Guilherme ter a chave do clube e define. Uhum. Tá? Foram várias reuniões que eu participei que foram tomadas decisões conjuntas. Uhum. Agora, o modelo também muito bem posto. É um modelo. Já começa por essa parceria Hélio e Guilherme. Isso. Sim. É um modelo que está muito bem posto, é um modelo que funcionou, é um modelo que eu acredito, é um modelo inovador, moderno, diferente talvez de tudo que tenha passado aqui pelo Náutico, inclusive da época que Hélio passou, junto com o Guilherme, é uma modelagem nova. Então, eu garanto que esse modelo ele vai permanecer. As peças vão ter que se adaptar a esse modelo. E é isso que a gente está trabalhando nessas peças, nesses nomes, na reestruturação, na continuação da reestruturação completa do departamento de futebol. É natural que nomes saiam, como saíram, que nomes cheguem, mas a gente tem muito bem definido o modelo e o conceito. Vamos agora trabalhar as peças que se encaixem nisso aqui e não o contrário. Dentro desse planejamento, a gente viu que hoje o Matheus Silva e o Arnaldo já renovaram. Imagino que jogadores estão sendo prospectados já. Dentro desse planejamento, você já tem uma ideia, por exemplo, de uma folha para o ano que vem? Tem algum jogador perto de assinar com o clube? Nós estamos negociando, das renovações saiu hoje, como você disse, Vinícius, de Matheus e Arnaldo. Isso mostra um pouco do que eu respondi sobre a questão de atraso. Veja. Sim. Existe essa credibilidade parte a parte, tanto que renovaram, assinaram o pré-contrato de renovação, mesmo com esse atraso no pagamento. Nós temos a lista daqueles que nós queremos renovar, procuramos já todos estão em fase de negociação, de conversa, assim como daqueles que foram indicados, já os novos, os que vão chegar. Tá? Nenhum atleta, isso já foi feito esse ano, e a gente vai continuar dentro dessa mesma modelagem, nenhum atleta vai ser contratado pelo clube sem passar pelo crivo da comissão e da análise, como foi feito ao longo dessa Série C. Então, esse é um movimento natural. Nós estamos no mercado. Em relação à questão de folha, a gente estima um valor, um valor mínimo para ser feito uma Série B sem susto. Pode revelar? A gente está trabalhando, Antônio, com algo em torno de 2,5 milhões. Perfeito. Tá? Não necessariamente essa folha começa com 2,5 milhões, Sim. mas ela vai ser estruturada. Sim. É o teto, digamos assim. Veja, é o teto que a gente tem hoje. A gente não vai fazer loucura. Mas se, obviamente, ao longo do ano que vem, as receitas possibilitarem um acréscimo, vai ser ultrapassado dentro da responsabilidade orçamentária da coerência. Se não, a gente trabalha para que tenha
a folha nesse patamar, variando aí um pouquinho para mais ou para menos. E acredito que uma receita que pode influenciar muito essa questão de folha é a questão da liga, que você já citou rapidamente. Bruno Becker sendo reeleito. Qual é o passo para começar a se renegociar? É procurar a liga de fato? É sentar de novo? O Náutico tem uma ideia do quanto poderia receber Isso. num novo acordo na Série B? Nós já procuramos, eu tive 2 reuniões iniciais com a liga para entender O cenário. o cenário, porque o cenário de 3 anos atrás da liga, quando houve aquela proposta para o clube, era agora é outra. Clubes saíram da liga, voltaram, retornaram. Isso. A participação do Náutico. O Náutico é clube que foi fundador da liga, signatário ali da fundação da liga, da criação da liga, mas não aderiu ao bloco comercial de venda do percentual de direito comercial. Perfeito. Então, o Náutico precisa da autorização agora do condomínio de clubes para aderir e vender. Tá? Nós não chegamos ainda na etapa dos valores, tá? De quanto, o que é que está em jogo aí financeiramente, qual é o montante. Quero deixar alguns mais que se comportam de uma forma menos tranquila, de que isso não é uma decisão que cabe a mim, tá? Isso vai ser levado para o conselho, isso vai ser debatido com vários alvirrubros, para a gente saber se é válido ou não. Eu posso ter uma expectativa de que o valor X é válido e pode ser feito um estudo e trazido e dizer, esse valor não é tão válido assim, tem outro caminho. Então vai ser também feito com muita responsabilidade. O que eu acho é que o clube não pode se dar o luxo de debater, de procurar a liga para dizer, vamos negociar aqui, vamos ver se é válido. Seja com a liga, com a CBF ou qualquer outro parceiro. A gente tem que voltar a esse mercado. A gente tem que voltar a sentar nessa mesa, mas com muita tranquilidade e com muita altivez. E é isso que a gente está procurando fazer. Presidente, a gente tem 3 minutos para encerrar esse Chegando ao bloco. fim. Eu tenho uma última pergunta. E aí, voltando um pouco ao assunto Hélio. Hélio é um cara exigente. É um cara que fala muito de estrutura. E o Náutico vai ter que fazer algumas estruturas em aflitos e CT, até por questão de padrão de Série B, aquela coisa toda. O que é que vai ser feito de imediato caso o Bruno Becker seja reeleito? Ontem eu tive, por falar nisso, uma reunião com o Guilherme. Sim. A noite toda, às 9h pouco da noite, a gente se reuniu e passou até quase meia-noite conversando. E um dos pontos foi esse planejamento da parte de estrutura. Além de outras questões na área de futebol, esse planejamento da parte de estrutura. De dizer, é impossível a gente fazer tudo em 2 meses. A gente não tem nem fluxo de caixa para isso. Tem expectativa de orçamento para que dê ao longo do ano, para que a gente consiga realizar. Então, está sendo elaborado esse calendário, tá? Mas a curtíssimo prazo, a gente vai precisar mexer na iluminação do estádio. Sim, A gente vai precisar melhorar o gramado. Já vem sendo feita essa melhora, mas agora a gente consegue intensificar por conta da paralisação dos jogos. Vai ter que fazer algumas intervenções de vestiário, visitante, árbitro, tentar de alguma forma ali, eu venho dizendo isso, é mais difícil. Mas por ser difícil, a gente não pode abrir mão de pelo menos tentar ali melhorar a questão de cabine de imprensa. No CT, no hotel, nós já melhoramos muita coisa com a ajuda de vários alvirrubros. Tá? O Náutico, o presidente não consegue fazer tudo só. Sim. Departamento de cirurgia, fisioterapia, departamento médico, com aquisição de equipamentos, academia que foi melhorada. Quem vai no CT hoje na academia é uma academia completamente diferente, tanto de estrutura física, material, quanto de ambiente, de fato. Isso precisa ser aprimorado. Então, o que a gente precisa é orçar isso tudo, calendarizar isso e buscar o recurso. Tá? E assim, é isso que o clube precisa para deixar qualquer comissão técnica confortável mostrar, o projeto é esse, a gente vai estar realizando. Hélio não quer que seja feito tudo em 2 meses. Ele sabe disso. Porque foi assim na Série C. Ele entregou uma lista de prioridades que tinha que ser feita. A gente foi construindo isso ao longo do campeonato. E também para o ano que vem vai ser feito dessa forma. A gente não vai deixar de fazer. Sim. Mas é preciso também ter a consciência, e todos têm, de que é passo a passo, degrau por degrau. Perfeito. Presidente, obrigado por atender a gente. Você que está acompanhando a gente no nosso canal no YouTube já vai ver uma mudança, inclusive de roupa, que a gente está gravando um dia com o Bruno Becker, vai gravar em outro com o Pablo Vitório. Mas agradeço, presidente, o tempo, de verdade. Muito obrigado. Eu que agradeço a vocês, estou à disposição. Um abraço. Valeu. Obrigado. Vamos embora para a próxima entrevista do episódio de hoje. Bem, pessoal, você acompanhou no bloco anterior a entrevista com o candidato Bruno Becker, atual presidente do Náutico, e agora a gente vai entrevistar o Pablo Vitório, que é candidato também à presidência do Náutico, lado da oposição. Bruno é a situação, Pablo Vitório, lado da oposição. Tudo bem, Pablo? Prazer estar contigo. Prazer é meu, Antônio. Muito obrigado pelo convite. Olá,
minha saudação aí à torcida mais fiel do Nordeste. Obrigado pelo espaço. Vamos debater o Náutico, vamos conversar sobre as coisas do Náutico. E mais uma vez, muito obrigado pelo espaço. Como sempre, antes de você começar, Vini, vou colocar aqui 30 minutos, né? Como a gente também teve 30 minutos com o Bruno iniciei Becker. aqui. Já iniciou? Já iniciei Então aqui. pronto, já foi mais rápido que eu. Já Fica à iniciei vontade, aqui. Vini. Começa aí por tu. Eu queria começar, Pablo, falando um pouco das suas motivações, né? A gente vê, você levantou sua chapa, então tem motivações, você discorda de algo da situação. E, a partir do momento, se eleito, qual é o principal foco de Pablo Vittório no Náutico para 2026? Vinícius, não sou o único a não estar satisfeito com a gestão Bruno Becker. Muito pelo contrário. Grande parte do quadro associativo, no conselho, inclusive, isso é visível. Muitos membros são insatisfeitos com várias das nuances, várias das práticas da gestão Bruno Becker, coisas que aconteceram no biênio 2024-2025. Então, essa grande insatisfação já havia trazido internamente no Náutico uma certeza de que haveria um bate-chapa no fim do ano. Tá? Então, a possibilidade da aclamação do presidente Bruno Becker internamente era zero. Certo. Bruno Becker está muito longe de ser uma unanimidade dentro do Náutico. Tá? E aproveitando para responder a sua pergunta, uma das coisas que mais levaram o sócio e o conselheiro a esse desânimo, a essa discordância, foi a falta de transparência no Náutico. Né? Isso todo mundo sabe, já está sendo discutido isso por demais. As contas de 2024, hoje, ao final de 2025, ainda não foram aprovadas. Né? As demonstrações financeiras, contábeis, previstas no Estatuto do Clube em relação ao ano de 2025 não foram apresentadas, nenhuma delas. Né? Então, a gente no Conselho, a gente que é ativo no Conselho, a gente que sempre participa dos trabalhos no Conselho há muitos anos, nós não sabemos qual é o cenário hoje do Clube Náutico Capibaribe. Não temos absolutamente nenhuma transparência nessa gestão. Nós não sabemos como está o processo contra a Arena de Pernambuco, nós não sabemos mais detalhes sobre os acordos na recuperação judicial, nós não sabemos quais são as ações que têm sido praticadas pela atual gestão na busca pelo investidor para que se transforme o Náutico numa sociedade anônima do futebol. Nada disso é trabalhado de forma transparente. Tudo é trabalhado isoladamente, dentro de uma caixa preta, sem a participação de grandes alvirrubros. E eu digo aqui no programa de vocês, muitos alvirrubros com peso dentro do Náutico, que apoiaram ele, né, no início da campanha dele lá em 2023, se decepcionaram por demais nesse ponto, porque essas pessoas sequer foram ouvidas no biênio. E se eleito, onde você vai atacar primeiro? Qual é o seu foco se eleito no Clube Náutico Capibaribe? Muito boa pergunta. Nós estamos divulgando hoje nas nossas redes sociais, por ocasião do lançamento de nossa festa, né, de lançamento da campanha, o nosso projeto de campanha, o nosso projeto para o Náutico. Em relação à transparência,
nós pretendemos implantar nos departamentos contábeis e financeiros do clube um sistema apropriado para esse tipo de trabalho, um sistema contábil, um sistema eficiente que seja integrado entre os departamentos do clube. Esse sistema terá perfis em que cada profissional dentro do Náutico terá possibilidade de fazer algum tipo específico de lançamento. Coisas que não são da alçada dele, o próprio sistema não permitirá que seja feito. Inclusive, esse sistema seria interligado com o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal, que teriam perfis de consulta. Nesses perfis, eles poderiam, a qualquer momento, puxar relatórios, ver o que houve de entrada no Náutico, o que houve de saída, o fluxo de caixa registrado de forma automática. Perfeito. Isso daria autonomia e independência aos demais poderes do clube para cumprir as suas missões estatutárias, as suas missões institucionais, sem depender da boa vontade do chefe do executivo em apresentar essas demonstrações contábeis e financeiras, né, para os órgãos de fiscalização. Então, essa seria uma das primeiras atitudes nossas, não é, como se ganharmos a eleição no próximo dia 30. Ô, Pablo, deixa eu te aproveitar para te fazer um questionamento a respeito dessas primeiras falas suas. Pelo que eu entendi, o que você colocou de retrato da porta para dentro, principalmente em relação ao conselho, que a gente sabe que você tem trânsito há muito tempo e é ativo, é uma insatisfação em relação à gestão do Bruno. Só que, como todos nós sabemos, o sucesso esportivo ele acaba pesando muito para uma política do clube, né, para se avaliar a gestão. E aí eu falo do torcedor médio, seja de Náutico, de Sport, do Santa Cruz. Como é que você enxerga, portanto, o que a gente vê muitas vezes em rede social? Do torcedor que está feliz da vida, que viu o Náutico subir de divisão, que houve a renovação agora do Hélio dos Anjos, que é um ponto que a gente vai trazer nessa entrevista com você um pouco mais à frente. Mas como é que você vê, então, um Náutico que, segundo você, da porta para dentro, tem essa avaliação pesada a respeito da gestão do Bruno, e da porta para fora, do torcedor médio que vai ali para os aflitos, feliz da vida com tudo que está acontecendo? É uma cultura que a gente precisa lutar contra. Não é porque nós obtivemos sucesso desportivo no futebol que isso vai transformar a gestão numa gestão maravilhosa. Uhum. E o contrário também. Às vezes, se não formos bem em uma competição específica, isso não significa que a gestão necessariamente foi ruim. Eu trago a lembrança, Antônio, aquele projeto que lideramos no Conselho Deliberativo para as reformas estatutárias do Náutico. Uhum. Não sei se você recorda disso, mas nós passamos 2 anos trabalhando internamente no Conselho Deliberativo, fizemos diversas reuniões, discutimos artigo por artigo, e aquele projeto ainda está pronto. Tá? Se houver vontade política no avanço daquele projeto, ele está pronto. E naquele momento, o futebol não estava bem. Uhum. Então, infelizmente, nós não conseguimos o quórum que o Estatuto prevê para uma reforma estatutária. Para que você tenha uma ideia, se aquele projeto tivesse passado, hoje nós teríamos eleições no Náutico só de 3 em 3 anos. Essa eleição agora não haveria, né? A eleição é algo importante, democrático, mas entendemos naquele momento dos trabalhos que o mandato de 3 anos era algo mais benéfico para o Clube Náutico Capibaribe, haja vista que
a eleição, às vezes, ali traz alguma consequência. Sim. Então, aquele projeto, infelizmente, não foi adiante por causa do andamento do futebol que não estava no momento muito bom. Então, Uhum. é preciso que o torcedor entenda isso. Né? A gente obteve um acesso maravilhoso. Tá? Eu me abracei com meu filho em comemoração, emocionado com aquilo. Talvez eu mais do que meu filho, porque eu tinha a exata consciência do que aconteceria com o Náutico se o Náutico não subisse de divisão. Uhum. Se o Guarani empatasse aquele jogo com a Ponte Preta, ou se a gente não tivesse aquele pênalti no final, ou Se o pênalti do Brusque tivesse sido dado. se tivesse sido dado ali, se o Bandeirinha não tivesse atento ali, Uhum. se algo acontecesse, a perspectiva do clube para 2026 seria caótica, com as antecipações que foram feitas, com os desvios de recursos que foram feitos, e aí eu quero deixar bem claro que não faço nenhum ataque pessoal ao presidente Bruno Becker. Reitero meu compromisso de fazer uma campanha de alto nível. Eu apenas critico as práticas da gestão, eu não faço nenhum ataque pessoal, então eu reitero que os desvios foram feitos para o fluxo de caixa. Eu não estou acusando nenhum desvio pessoal, Criminoso. criminoso. Não é isso, não se trata disso. Uhum. Mas, em razão dessa falta de transparência, nós, inclusive, só soubemos dessa utilização do dinheiro que o próprio Conselho Deliberativo já tinha decidido que iria para a recuperação judicial, porque o próprio Bruno Becker foi numa das reuniões do Conselho e, instado a se manifestar sobre isso, ele teve que dizer que tinha utilizado o dinheiro no fluxo de caixa. Pablo, e aí, no lado oposto de um possível 2026 de um Náutico na Série C, com problemas financeiros e enfrentando uma realidade complicadíssima, a gente vai ter um Náutico em 2026 numa Série B, com mais recursos, porque a Série B é uma divisão que paga muito melhor do que a Série C para se transmitir jogos, os direitos Exatamente. televisivos. Um Náutico com perspectiva de renegociação com Liga. Um Náutico com perspectiva também, mais um ano de se ter esse dinheiro da ação da Arena de Pernambuco, que por tanto tempo todo mundo espera. O que Pablo Vitório, candidato à presidência do Náutico, traz como proposta, de forma mais objetiva, para que o Náutico saiba lidar com esses recursos da melhor maneira, porque é aquela história, né, de grandes poderes e grandes responsabilidades, né? Você tem muito dinheiro chegando no clube, possivelmente você precisa saber o que fazer com esse dinheiro. E aí, Tanto faz você cavar um buraco imenso, Isso. entendeu? Como você realmente construir uma montanha, realmente um castelo, seja imponente. E nisso aí tem a RJ do clube, né? Ainda Que, tem que RJ. tem a RJ. Se existe de fato um plano, esse dinheiro da Arena se iria de fato para a RJ, qual é o planejamento da sua chapa se eleito? Bom, excelente pergunta. Uma das nossas missões, ou aquilo que a gente se propõe a fazer sendo presidente do clube, é de uma forma absolutamente transparente enfrentar um problema que o Náutico tem ainda sem qualquer solução. Porque a nossa dívida trabalhista e a nossa dívida quirografária, ela já está sendo enfrentada por nossa recuperação judicial. Certo. Quirografária, para o pessoal que está acompanhando a gente, é a dívida Não privilegiada, Perfeito. aquela dívida comum. Isso. Então, essa dívida, ela já está sendo tratada pela recuperação judicial do clube. Uhum. Porém, a nossa dívida tributária não. Uhum. Essa
o Náutico ainda não tem uma solução. E nós temos, Antônio, agora uma oportunidade histórica de enfrentar esse problema, utilizando esses valores oriundos da venda dos direitos televisivos do clube por 50 anos. Então eu quero firmar um compromisso aqui, firmo um compromisso com o sócio. Nós vamos trabalhar a 1000 mãos. Nós vamos trabalhar de forma transparente e com a ajuda de grandes alvirrubros que estejam comprometidos com essa pauta, para que a gente consiga o máximo de deságio possível e que a gente efetivamente possa fazer uma proposta para quitação da dívida tributária. Senhores, não adianta pensar nesse problema de forma diferente. Se você vai fazer, não, a gente vai fazer uma negociação para botar um percentual lá, para ficar pagando. Nós tivemos o Profut, que era uma divisão gigantesca de um valor baixo e nós não conseguimos pagar. Nós não temos que fazer mais nenhuma divisão, nós temos que enfrentar o problema. Nós temos que levar a proposta, nós temos que discutir sobre o deságio. É assim que a gente vai enfrentar o problema. A gente quer utilizar esses valores para deixar um legado, para tornar o Náutico um clube saneado. E aí eu chamo a sua atenção. As pautas chamadas pautas de Estado, vamos dizer assim, alguns chamam de pautas estruturantes, elas são interligadas. Porque os recursos que vêm do processo da Arena Pernambuco vão custear o pagamento dos acordos feitos na recuperação judicial, Isso. que, por sua vez, junto com o pagamento da nossa dívida tributária, através da venda dos direitos televisivos em uma das ligas, e um dos investidores das ligas, proporcionarão para a gente ter um clube saneado muito mais atrativo a um investidor para tornar o Náutico uma SAF. Então veja que são pautas integradas. Nós não podemos trabalhar uma coisa só, nós temos que trabalhar isso de forma integrada. Por isso que nós, inclusive, trago aqui para vocês a informação, estamos muito felizes porque há alguns dias atrás nós recebemos o sinal verde, o aceno positivo do doutor Gustavo Ventura. Gustavo Ventura é um profissional com competência já... não dispensa apresentações. Um homem especialista em direito tributário, uma pessoa que tem diversas obras, trabalhos, professor de direito tributário, alguém com capacidade e experiência comprovada, que conhece o clube como poucos, ex-presidente do clube, ex-vice-presidente do clube, ex-presidente do Conselho Deliberativo. Sim. Foi o presidente do Conselho que, na época em que o Náutico voltou para casa, voltou para os aflitos. Então, é um homem que conhece por demais. Gustavo Ventura dispensa apresentações, assinou positivamente, será o nosso vice-presidente jurídico, será uma espécie de maestro, de gestor de todas essas pautas. Sim. Que pretendemos tratar com muito mais transparência e engajamento em relação às coisas como são feitas pela atual gestão. Inclusive, relembro vocês aquela proposta que tivemos de SAF, Consórcio Timbu. infeliz para ser educado, né? Uma Ô, proposta Pablo, muito infeliz. como você enxerga justamente essa questão da SAF? Para você, é uma realidade que o Náutico, mais cedo ou mais tarde, de fato, vai virar SAF? É um pilar da sua campanha também isso, transformar o Náutico em SAF, se eleito? Eu acho que a SAF é o futuro, Vinícius. Eu acho que a SAF é o futuro. Não tem como pensar diferente hoje. Acho que a médio prazo, a médio e longo prazo, todos os grandes clubes de futebol brasileiro tendem
a virar SAF. Aqui em Pernambuco a gente vê muito a questão da dívida, virar SAF até para pagar a dívida. Estava falando em liquidar a dívida e transformar o Náutico em um ativo mais atrativo para esses investidores, né? Então você imagina uma SAF chegando já com o Náutico saneado, como você disse. Faria toda a diferença. Não tenha dúvida disso, faria toda a diferença. Ponha-se no lugar de um investidor, Vinícius. Você vai investir num clube absolutamente saneado, você vai investir num clube que tem suas contas ali parcialmente ou totalmente resolvidas, né, ou já encaminhadas, já trabalhadas, já com dotação para isso, ou você vai entrar investindo numa empresa que não tem nenhuma solução para sua dívida tributária gigantesca, uma dívida que seria muito difícil de ser paga. É claro que você sanear o clube, você torna o clube muito mais atrativo para um investidor, né? Muito mais atrativo. E aqui cabe algumas colocações. Eu, particularmente, acho o Clube Náutico Capibaribe um produto muito interessante para investidores. Pelo perfil do torcedor alvirrubro, pelo perfil do torcedor do Náutico. É um perfil que a gente sabe que consome o Náutico, né? Um perfil de torcedores que comparecem aos jogos, que compram as camisas. Nós tivemos recentemente uma campanha que eu lembro muito bem, e uma grande marca, que eu vou até evitar dizer qual fez uma camisa do Náutico aí que acabou acho que em um mesmo dia da campanha. Muita gente que gosta do clube procurou aquela camisa, não encontrou aquela camisa, porque todas já estavam vendidas antes de chegar. Sim. Né? Então é um perfil que consome o produto do Náutico, é um perfil que acompanha, que vai a jogo, que se associa. Além disso, nós temos um patrimônio privilegiado num bairro central. Perfeito. Da cidade de Recife, num estado central em relação ao Nordeste. Isso. Então, quem vem investir no Clube Náutico Capibaribe está no meio do Nordeste ali. Isso facilita a prospecção, tanto no Rio Grande do Norte, quanto em Sergipe, quanto na Paraíba, quanto em Alagoas. Então, nós temos aí privilégios geográficos. E o patrimônio do Clube Náutico Capibaribe é valiosíssimo. O metro quadrado na Rosa e Silva é um dos mais caros da cidade. Além disso, nós temos um centro de treinamentos. Sim. Que em extensão territorial, senhores, é um dos maiores do mundo. Do mundo. O que um investidor não poderia fazer numa área como aquela? Enfim, o Náutico é um clube muito atrativo, com características excelentes para um investidor. Então, se sanearmos o Náutico, o produto fica excelente. E eu tenho muita esperança em a gente conseguir um excelente investidor e uma excelente SAF para o clube. Pablo, a gente está na reta final já do nosso tempo. Queria te perguntar... Passa muito rápido. Passa muito rápido. É isso. Comecei agora. Queria te perguntar, cara, sobre Hélio dos Anjos. É um ponto que é inevitável. Exato. Da entrevista que gravamos com o Bruno Becker na semana passada até o dia que estamos gravando hoje, foi confirmada a renovação do Hélio com o Guilherme, tá? Para 2026. Hélio, na entrevista pós-acesso, deixou claro que só trabalha no Náutico com a situação, com esse grupo político que está lá. Primeiro de tudo, eu queria saber como você recebeu isso, certo? Como, assim, na época não existia campanha ainda, você não se lançou candidato, mas como é que você enxerga isso hoje como oposição? E se você teve alguma conversa com alguém ligado a Hélio ou com o próprio Hélio que confirmaria, de fato, essa fala dele? Primeiro eu queria fazer uma pequena correção. Hélio não vinculou a permanência dele no Náutico à permanência do atual gestor. Certo. Sim, perfeito. Ele disse
que não trabalharia com algumas pessoas que ele já trabalhou, inclusive no Clube Náutico Capibaribe, e que para ele a experiência não foi boa. Sabemos Diógenes Braga, ex-presidente do Náutico, o grupo ligado ao Éder, inclusive. Exato, Até, Éder Neto. colocando os nomes porque sabemos. Sabemos. Então saiu de forma Exato. litigiosa e tudo mais. Então, assim, as pessoas que causam nele essa preocupação, elas não estarão conosco. Até porque é importante dizer que nós não somos a continuação de nenhuma gestão anterior do Clube Náutico Capibaribe. Muito pelo contrário, eu nunca estive na diretoria executiva. Eu tenho anos de trabalho, de dedicação ao clube, mas 100% desse tempo dentro do Conselho Deliberativo. Tá? Então, somos, sim, uma proposta de mudança, de oxigenação, de novas ideias. Não temos compromisso com quem quer que seja. Agora, apoio não se nega. Não é? Então, é lógico que se algum ex-presidente, qualquer que seja, quiser nos apoiar, nós vamos receber esse apoio com muita alegria, não é? Porque isso vai robustecer, vai fortalecer nossa campanha. Mas Hélio é o Mas Hélio é o treinador, não tenha Esse. dúvida nenhuma, Antônio. Hélio, eu particularmente sou um grande fã, um grande admirador do trabalho dele. E o casamento de Hélio com o Náutico é um casamento muito feliz. Né? Se você lembrar todas as passagens de Hélio no Náutico, tem coisas positivas, tem resultados que ele consegue entregar, coisas importantes, conquistas importantes. Então, está totalmente dentro de nosso planejamento permanecer com Hélio dos Anjos e com Guilherme dos Anjos. Tá? Pretendemos, inclusive, conversar com o professor Hélio. Né? Não é pedir apoio nem nada disso, mas dizer a ele quais são as nossas intenções para o clube. Talvez ele precise conhecer um pouco mais as nossas propostas, aquilo que a gente quer para o clube, quem nós somos. Não é? E nós temos muita esperança em continuar, caso eleitos, com o treinador Hélio dos Anjos. Ô, Pablo, e a gente tem mais 2 minutinhos, deixa eu te fazer uma pergunta. Existe, de fato, uma chance de vocês retirarem a chapa, caso haja mudança na chapa da situação? Explica isso pra gente. Excelente pergunta, Vinícius. Eu assumo aqui um compromisso que eu já assumi anteriormente. Se houver inversão, se Ricardo Malta for o candidato à presidência do Clube Náutico Capibaribe, nós retiramos a nossa candidatura. Nossa palavra não volta atrás. É um compromisso que eu assumo com o associado alvirrubro, com o conselheiro, com todo o grande alvirrubro. Nós só pedimos 20 minutos, que é o tempo que a gente chega na sede do clube para protocolar a nossa desistência. Desarmam-se os palanques e vamos todos trabalhar com o Ricardo Malta em prol do Clube Náutico, como a gente sempre fez, independentemente de qualquer gestor. Se por acaso a chapa se mantiver, nós vamos para o pleito no dia 30 e vamos ver o que é que o sócio deseja para o clube. Se ele ganhar a eleição, se a gente perder a eleição, mesma forma, nós vamos desarmar o palanque e vamos trabalhar e vamos apoiar, porque aí já não vai ter mais 2 candidatos, vai haver apenas um presidente para todo o Clube Náutico Capibaribe, e o nosso compromisso não é pessoal, é um compromisso com o clube. Então, se perdermos as eleições, óbvio, os palanques estarão desarmados e vamos trabalhar pelo Náutico. Deu tempo. Aí, peço aqui para me despedir, né, utilizar aí esses segundos finais para pedir ao associado alvirrubro esse voto de confiança. Sem medo da boa mudança, vamos administrar o clube com
transparência, com competência. Vamos transformar o Náutico, transformá-lo num clube que ele sempre foi, um clube grande, um clube transparente, um clube que acolhe seu associado. Não tenha medo da boa mudança, vote Chapa 20 Náutico Unido. Muito obrigado pelo espaço, Antônio. Muito obrigado, Pablo, Muito também. obrigado. A gente que agradece, Pablo, nessa agenda ter um espacinho pra gente bater esse papo. Que é importante pro torcedor, né? A Exato. importância, de fato, é uma prestação de serviço aqui pro torcedor alvirrubro, antes de uma eleição tão importante, o Náutico indo para um ano onde está voltando para a Série B, que já é considerada a elite também, né? Do Exato. futebol brasileiro. Exato. Então, tá entregue, né? Um programa especial para a eleição do Náutico. Ouvimos os dois candidatos. Exato. E a gente agradece a audiência de vocês mais uma vez. Vini, tamo Valeu, junto. Antônio. Tamo Valeu. junto. Um abraço para você. Abraço. Quem acompanha a gente. Um abraço. Valeu, pessoal.